O caso de hoje é o caso do Maníaco da Cruz. Vocês lembram desse caso? Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, clique, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu comentário sobre o caso. Eu sou Renata Rodrigues e esse é o nosso Dedinho de Prosa. Esse é o caso de um serial killer que marcou muito a pacata cidade de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, nos anos 2000. Uma série de crimes começou a perturbar os moradores de Rio Brilhante, que sempre foi dada ali como uma cidade muito pacata. E aquela onda de crimes estava deixando todo mundo com muito medo. E tudo começou no dia 2 de julho de 2008, quando o corpo de um pedreiro muito conhecido na cidade foi encontrado num terreno baldio. O pedreiro de 33 anos foi identificado como Catalino Gardena. E a forma como Catalino foi encontrado, num primeiro momento, chamou a atenção dos policiais. Afinal de contas, o homem foi encontrado no terreno baldio, semi-nu, com uma no coração diretamente, a cabeça envolta num saco plástico, e a posição de Catalino foi o que mais chamou a atenção da polícia. Catalino estava em formato de cruz, com os pés cruzados, as mãos abertas, como se tivesse sido crucificado naquele terreno baldio. Catalino sempre foi um homem muito querido e conhecido na cidade, mas ele enfrentava grandes questões com bebidas. E a polícia, no primeiro momento, achou que a morte do Catalino, apesar de muito estranha, seria um caso isolado. Mas tudo isso iria mudar no dia 24 de agosto do mesmo ano, quando a frentista Letícia Neves de Oliveira, de 22 anos, foi encontrada na mesma posição. Dessa vez, a garota estava sem vida no cemitério da cidade. Ela foi encontrada nua, deitada sobre um túmulo e também em posição de cruz. A partir desse momento, o criminoso ficou conhecido na cidade como o Maníaco da Cruz. E foi a partir dessa peculiaridade que a polícia entendeu que estava lidando com um assassino em série. A Letícia havia avisado a familiares que sairia naquela noite para comemorar com amigos, mas ela nunca retornou para casa. Com o segundo caso e a confirmação de um assassino em série solta pela cidade, o pânico tomou conta dos moradores de Rio Brilhante. As pessoas já evitavam sair sozinhas e não saíam de casa ao cair da noite. No dia 3 de outubro de 2008, mais uma vítima. Dessa vez, uma adolescente, Gleice Kelly da Silva, de apenas 13 anos de idade. Seu corpo foi encontrado no local de obras, onde casas estavam sendo construídas. E o caso da Gleice teve uma peculiaridade. O corpo da Gleice também foi encontrado semi-nu em formato de cruz, mas dessa vez havia várias cruzes desenhadas pelo chão. Além disso, a polícia encontrou uma pista preciosa, um bilhete deixado pelo próprio assassino. E nele escrito a palavra inferno. A partir dessa pista, os investigadores começaram a entender a similaridade entre os crimes. Eles começaram a delinear que o assassino fazia uma espécie de julgamento com as suas vítimas, de acordo com o que ele achava ser errado ou certo. E se ele fosse considerado culpado pelo assassino, então ele era exterminado. Mas faltava ainda o principal para a polícia: descobrir o culpado. Foi então que a polícia decidiu buscar nas redes sociais. Em 2008, a rede em ascensão era o Orkut, e foi lá que a polícia foi buscar pistas do seu assassino. As 3 vítimas possuíam algo em comum: elas utilizavam o Orkut. A polícia então começou a investigar os perfis das vítimas e no perfil de Gleice encontrou algo que despertou o interesse dos investigadores. Um recado perturbador enviado por um dos usuários da rede, denominado DogHell666. E esse recado dizia: mortos não devem receber scraps, seus idiotas. A investigação revelou que DogHell666 era o perfil de Jonathan Celestrino, um adolescente de apenas 16 anos. O Jonathan era um adolescente muito recluso e com um comportamento muito estranho, o que só reafirmou a desconfiança dos policiais. O que ligava Jonathan a todas as vítimas? Ele interagiu com todos os 3 perfis antes das pessoas morrerem. As investigações ainda apontaram que o Jonathan era vizinho do Catalino. E quando finalmente eles chegaram à casa de Jonathan, encontraram várias provas que ligavam o jovem aos crimes. Entre os itens apreendidos, eles encontraram um canivete, ainda contendo vestígios de sangue, recortes de jornais sobre crimes, o celular da Gleice e um caderno com várias inscrições perturbadoras, com expressões do tipo aos cristãos. No quarto do adolescente ainda foi encontrado um pôster gigante
do maníaco do parque. Ao que tudo indica, ele era um grande fã desse outro assassino em série. Diante de todas as provas, o Jonathan não teve como fugir e acabou confessando seus crimes. Ele revelou todo o esquema, ele revelou toda a motivação. Ele disse que escolhia as vítimas com base em seus comportamentos e crenças, e que, segundo ele, não eram compatíveis com os preceitos de Deus, especificando aos policiais o pecado mortal que cada um havia cometido e que, por essa razão, necessitavam morrer. Catalino foi condenado por ele por ter problemas com bebidas e também pelo fato de ser homossexual. A Letícia foi executada pelo fato de ser uma travesti e a Gleice pelo uso de substâncias ilícitas. Jonathan ainda disse à polícia que estava cumprindo uma missão na Terra, de purificar a Terra. E o terror de uma cidade inteira aconteceu pelas mãos de um adolescente de apenas 16 anos. Mediante as investigações, uma vítima sobrevivente apareceu. Ao que tudo indica, Jonathan não condenava todos. Se a vítima respondesse algo condizente com os princípios de Jonathan, ela era deixada viva. Então, uma adolescente chamada Carla, de 17 anos, se apresentou à polícia dizendo ter sido liberada pelo Jonathan após a sua inquisição. Ela estava voltando do show quando foi abordada por Jonathan, que usava uma faca para conseguir imobilizar a jovem. Ele então a levou até um terreno baldio e começou ali o seu julgamento, o seu interrogatório. Carla deu respostas que satisfizeram o Jonathan e ele a deixou livre. A jovem ainda relatou à polícia que desenvolveu um medo frequente e pesadelos constantes. Ele foi preso no mesmo ano, em 2008, mas como na ocasião era menor de idade, as penas a ele aplicadas eram somente medidas socioeducativas e ele só poderia ficar retido até os 21 anos de idade no máximo. Dessa vez a justiça pediu vários laudos psiquiátricos, ele fez vários testes, vários exames e foi ali atestado que se ele permanecesse solto ele voltaria a cometer os crimes e veementemente acredita que está purificando a humanidade. Então, a pedido do Ministério Público, o jovem está preso desde então. Eu fiz uma busca na internet e a última atualização que nós tivemos no caso do Maníaco da Cruz foi no dia 30 de setembro de 2024, ano passado, e até essa data ele permanecia detido sem previsão de saída. E consta que ele permanece na ala psiquiátrica do Instituto Penal de Campo Grande. Você lembra desse caso? Já tinha escutado esse caso? Deixa aqui para mim nos comentários.